Olá, queridos amigos, aqui estamos nós com muita alegria para iniciarmos aí um novo estudo do Livro dos Espíritos, né? Começando hoje a introdução 1 e a introdução 2, que nos foi dado, né, para trazer os comentários a respeito. E nós gostaríamos de começar fazendo assim um pequeno preâmbulo naquilo que nós compreendemos e achamos assim importante, né, nós estarmos também trazendo uma apresentação dessa obra tão importante, né? E preparamos aqui um pequeno slide, né, para vocês acompanharem, né? Então, essa obra, o Livro dos Espíritos, ela é a obra básica da doutrina espírita. Foi publicada em 18 de abril de 1857. E o que ela aborda? Aborda os aspectos científico, filosófico, religioso, que trata, nós costumamos dizer, né, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, ela tem essas três facetas, né? Então, essa obra é composta de 1019 questões, que são divididas em 4 partes: das causas primárias, do mundo espírita, das leis morais e das esperanças e consolações. E cada parte dessa deu origem ao que nós chamamos do Pentateuco, né? Que é composto pelo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho, em 1864, e o Céu e Inferno, 1865, e a Gênese, em 1868. Então, essas obras compõem o que nós chamamos do Pentateuco espírita, Pentateuco trazido pelo nosso codificador Allan Kardec. E quando nós adentramos a compreensão dos ensinos dos espíritos, nós vamos perceber ali os princípios básicos contidos nessas obras, né? O Livro dos Espíritos já nos traz esse conhecimento e depois ele aprofunda nessas obras específicas, ou seja, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade entre os dois mundos, físico e espiritual, a pluralidade dos mundos habitados, que nós dizemos ser os princípios básicos, né, que a doutrina espírita nos traz. Esses conceitos, esses princípios, eles vão nos ajudar a entender, a responder questões como, por exemplo, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Daí a importância do estudo, do entendimento de cada um desses princípios, que vai nos ajudar também no nosso processo de burilamento, de autoconhecimento, ou seja, da nossa transformação moral. Então, dito isto, nós vamos entrar na introdução 1, né, onde Kardec vai trazer conceitos muito importantes que ele nos faz entender que são necessários nós compreendermos a definição, o significado desses termos. E ele começa a introdução 1 dizendo que para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Então, essa afirmação de Kardec ela é muito importante porque nós vamos entender, por exemplo, por que nós não devemos nos dizer kardecista, né? E dando assim um exemplo para a gente entender, por exemplo, quando a gente fala do budista, né? Aquele que se diz budista é aquele que segue os ensinamentos de Buda, que foi um homem, né? um ser que, quando esteve na Terra, ele trouxe os ensinamentos, né, entendidos por ele, dentro da bagagem que ele trazia, né? E então a doutrina que ele fundamenta se chama budismo, né? Então,
No nosso caso, nós não podemos dizer a mesma coisa da doutrina espírita. Nós não somos kardecistas, porque nós não seguimos os princípios de Kardec, o homem, né? Nós seguimos a um corpo de doutrina, uma unidade que foi trazida pelos espíritos, e nós vamos ver isso mais à frente, mas é importante nós entendermos isso, porque é muito comum nós vermos as pessoas se designarem kardecistas. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Portanto, Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos, né? Então, quando ele diz que é preciso termos novos para expressar realmente aquilo que nós queremos que fique entendido, né? Então, nesse caso, quem é espírita e quem é espiritista não é kardecista. Que fique claro isso para nós, né? E ele vai continuar explicando aí os vocábulos que ele acha importante entendermos. Por exemplo, ele vai dizer aqui sobre a palavra espiritual ou espiritualismo, né? Ele vai trazer também esse entendimento. Mas vamos ler aqui um pouquinho para a gente sedimentar o que nós estamos falando. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, ele diz, por que se emprega essas palavras? Para indicar a crença que vimos de referir-nos aos termos espírita e espiritismo. É o que ele acabou de falar, cuja forma lembra a origem e o sentido radical. Por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando o vocábulo espiritualismo o entendimento que lhe é próprio, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Quando nós falamos no termo espiritual ou espiritualista, nós estamos nos referindo àquelas doutrinas ou àqueles que acreditam que existe algo além da matéria, né? Quando nós vemos alguém falar, eu sou espiritualista, é porque ele acredita que existe a alma, né? Mas não necessariamente ele vai acreditar na existência dos espíritos ou na comunicabilidade entre esses espíritos. Por exemplo, o católico, o protestante, mesmo o budista e outros segmentos, né, são espiritualistas, porque tem essa ideia, essa crença de que existe algo mais além da matéria. Então, que fique claro isso para nós, né? Então, são doutrinas espiritualistas. Quando nós dizemos espiritualismo, significa o quê? O oposto, o contrário da palavra materialista. Ele é materialista ou ele é espiritualista. Então, é porque existe aí crenças opostas, né? Então, que fique entendido para nós essas questões, porque é de grande importância nós sabermos diferenciar esses vocábulos, né? E mais à frente, ele vai dizer que os adeptos do espiritismo, né, serão os espíritas. Então, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas ou espiritistas, porque as duas palavras estão corretas, né? E ele vai falar, ele continua aqui, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, como generalidade, ou seja, ali está a doutrina dos espíritos, que se prende à doutrina espiritualista, conforme nós vamos ver no cabeçalho, né, do livro dos espíritos, aonde nós vamos ver lá em cima, no livro de vocês aí, vocês podem visualizar que filosofia espiritualista. Então, ela está ali sintetizando que seja a doutrina espírita. É uma filosofia espiritualista. Então, ele inclui aí a questão do espiritualismo, né?
ou seja, da crença da alma após a morte. Começando aí a introdução 2, né? A primeira ele trata somente desses termos. Na introdução 2, ele vai se preocupar com uma outra palavra também de grande importância para nós, que é a palavra alma. E ele diz: há uma outra palavra a qual importa igualmente a todos, que todos entendam, né? Então é importante nós entendermos o que significa a alma, porque ele diz que existe uma divergência de opiniões sobre essa palavra. E cada um dessas divergências tem uma aplicação, uma explicação também que dá sentido ao termo. Então, ele diz que, segundo uns, o princípio da vida material orgânica é a alma, né? O que significa alma? O princípio da vida orgânica. Mas nessa definição não tem existência própria e se aniquila após a morte. Então, é um fundamento que ele vai dizer para nós totalmente materialista, né? Porque, nesse sentido, diz que a alma não tem uma individualidade, ou seja, de conformidade com essa opinião, a alma seria um efeito e não a causa. Então, cessada ali a vida daquele corpo, a alma se extingue. Esse é o primeiro entendimento. Depois ele vai dizer que outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal da qual cada ser absorve uma certa porção. Então, esse pensamento, segundo esse entendimento, a alma não haveria em todo o universo senão uma só unidade, né? Ele complementa aqui, uma só individualidade. Então, não teríamos, né, consciência de nós mesmos. E ele afirma que, dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada um ser, né, um fragmento dessa divindade. E ele diz que esse pensamento é uma variante do panteísmo. Hoje, aqui no estudo dessas duas introduções, nós não vamos nos ater a detalharmos sobre, por exemplo, o que seja o panteísmo. Nós vamos ver isso mais à frente, né? A ideia hoje é nós entendermos a questão dos termos utilizados para nós usarmos ou explicarmos o que nós queremos dizer na visão da doutrina espírita, né? Então, ele continua o raciocínio dizendo que, segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Então, aí nós nos encaixamos, né? É uma definição que a doutrina espírita abraça também. Mas também, ele diz aqui, né, que é uma doutrina que, segundo a qual é causa e não efeito. É a doutrina dos espiritualistas também. Vejamos que ele coloca essa visão como sendo espiritualista, como dissemos antes. Quer dizer que não é uma visão somente da doutrina espírita, né? É uma visão que aqueles que creem na existência da alma também podem entender dessa forma, né? Que são a visão espiritualista. Então, como dissemos, a intenção de Kardec aqui não é definir as ideias, discutir esses pontos de vista, e sim mostrar o verdadeiro sentido das palavras, a fim de evitar equívocos
evitar mal entendimento, né, daquilo que nós queremos expressar, ou daquilo que é dito na obra. É uma questão de linguística, ele mesmo vai dizer sobre isso, ele fala sobre isso, porque o mal, no sentido assim, o erro está, ou o equívoco, ou a dificuldade de entendimento está na linguagem, na língua, no idioma, né, que dispõe aquela palavra com várias ideias diferentes para o mesmo termo. Então, a escolha, qual a opção que nós vamos escolher aí, não é indiferente. O necessário é nós entendermos o termo correto. Né? Muito bem. Mais à frente, para estender esse entendimento sobre a questão da vida material, da alma, no sentido material, orgânico, material, vida material orgânica, ele vai começar a trazer entendimentos sobre a questão do princípio vital, né? Que é o princípio, é o início da vida material. Então, por que ele traz? Ele diz assim, olha, princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, de onde ele venha, né? Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é uma coisa distinta, independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Se ele usasse aqui a palavra vitalidade, não daria a mesma ideia do que ele quer que fique compreendido. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que produz, né, um efeito animalizado, né? Ele vai falar aí a questão, ainda abordando a questão do fluido vital, né? Ou fluido magnético, ou fluido nervoso, que tem o mesmo significado, o mesmo sentido aqui. Então, ele está explicando para nós que pode existir vida, por exemplo, sem faculdade de pensar, sem o pensamento. Ele mesmo vai abordar isso mais à frente. Que seria o quê? As amebas, os seres procariontes, os seres unicelulares, esses seres que têm apenas a vida orgânica, porque eles não pensam, eles não têm inteligência, eles não têm vontade própria, mas têm vida, conforme define a biologia para nós. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, é o princípio vital, a propriedade da matéria, da vida orgânica. Ele dá vida, movimento àquele corpo. Extinto esse princípio, extingue-se o movimento, o que a gente entende como vida, né? Porque vida é tudo aquilo que se movimenta, né? Então, desde as plantas até o homem, possuímos esse princípio vital. E aí, falando ainda, voltando lá à questão do fluido vital, ele usa esse fluido magnético, fluido nervoso, né, que muitos utilizam, que são a mesma coisa. Então, por exemplo, o homem possui esse fluido orgânico. Ele acabou de dizer, desde as plantas até o homem. Então, todos possuímos esse fluido vital, que é a manifestação da vida, independente daquele ser não ter a inteligência, né? Então, ele tem a vida orgânica, a vida da matéria. Então, é uma questão interessante e necessária de entendimento que Kardec nos traz, né? Diferenciando aí a questão da vida biológica, a vida da manifestação inteligente. Por exemplo, uma pessoa que fica num estado de vida orgânica, ou seja, onde há morte dos órgãos e que é mantida, por exemplo, com aparelhos,
ele pode estar vivenciando uma vida orgânica, mantido essa vida simplesmente uma vida orgânica, uma vida vegetativa, né? Não tem ali a presença do espírito. No caso do homem, o espírito é que comanda o carro físico, né? Então, diferente. Então, ele diz que os seres orgânicos, ele continua aqui o entendimento, os seres orgânicos têm em si uma força íntima, essa força que nós chamamos de fluido vital, né? O princípio vital, que determina o fenômeno comum a todos os seres vivos, né? As plantas e tudo mais, independente da inteligência e do pensamento. Então, voltando ao exemplo que nós demos, uma pessoa que está submetida à vida orgânica, à vida que os aparelhos mantêm ali, ela não pensa, ela não está em ação, né? Ela está ali mantida num estado vegetativo, né? É diferente de um estado de coma, por exemplo, onde o espírito pode estar ali presente o tempo todo, né? Trazendo depois até a experiência, né? Existem aí as experiências quase morte e tudo mais, né? Então é uma questão bem profunda que é preciso a gente às vezes retornar às questões, retornar às introduções para ficar bem claro, né? E ele então vai dizer para nós que dentro dessas espécies orgânicas, né, dotadas aí de inteligência, de pensamento, existe uma especial, que é a dotada de senso moral, que é os seres humanos, né, a espécie humana. Então, por exemplo, existem animais que têm essa inteligência em estado rudimentar. O homem já tem o senso moral. Esse senso moral é que dá toda a diferença e que nos faz especiais no sentido de somos os únicos, né, que tem esse domínio, essa ação da vontade, do pensamento e tudo mais. Então, são os seres humanos. Então, essa introdução ela é muito importante que nós retornemos, né? É que nós entendamos essa fala de Kardec em relação ao senso moral é muito bonito, né? Porque ele está falando especificamente do espírito, que é capaz de pensar, que é capaz de escolher, é capaz de decidir através da vontade o que ele quer fazer, o que ele pode estar demonstrando na sua inteligência, no seu pensamento. Então, meus amigos, a palavra alma, como vai aparecer aí para nós com muita frequência na leitura, no estudo dessa obra, faz-se necessário que entendamos bem o sentido que Kardec vem nos trazendo, atribuindo aí o verdadeiro sentido para que nós possamos evitar determinados enganos a respeito. Então, quando nós tivermos dúvidas, recorramos lá, releamos a introdução, buscamos entender essas questões muito importantes e é assim que o estudo vai sedimentando o nosso entendimento, né? Vamos voltando lá nos pontos importantes, relendo, estudando, para que fique compreendido, né? Então, esperamos ter sido objetivos dentro do possível, né? E obrigada a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até mais.